Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o mistério da Eucaristia, nosso 65º encontro. Nós estamos tratando aqui do Catecismo do Concílio de Trento e vamos olhar os capítulos ou parágrafos 67 até 69, onde nós vamos ver alguns temas: o ministro da Eucaristia e a Eucaristia como sacrifício. É uma pequena reflexão, nós não vamos deixar um encontro muito grande. Então, número 67, o ministro da Eucaristia. Está aqui, faz a parte da segunda parte dos sacramentos do Catecismo de Trento, capítulo 4, o sacramento da Eucaristia. O ministro da Eucaristia. Embora seja matéria que ninguém desconhece, vamos agora discorrer acerca do ministro da Eucaristia, para não deixar fora nenhum ponto que pertença à doutrina deste sacramento. Primeiro, o ministro é somente o sacerdote. Na figura do bispo, ponto de unidade da fé da Igreja particular, e o presbitério, os presbíteros, que mantém essa unidade com o bispo. A Eucaristia, ela é fundamental porque ela é o centro da vida da Igreja, da diocese. E o ministro da Eucaristia é o sacerdote. Devemos, pois, ensinar que só aos sacerdotes foi dado poder de consagrar a Sagrada Eucaristia e também de distribuí-la aos fiéis cristãos. Lembrar que essa questão de ministro da Eucaristia não existia nessa época do Concílio de Trento. Era exclusivamente do sacerdote. É Paulo VI que concedeu como auxiliar aos padres a distribuição da Eucaristia através dos ministros extraordinários da comunhão eucarística. Essa foi uma concessão como fruto também daquilo que foi pensado pelo Concílio Vaticano II. Mas a primeira pessoa que pediu a Paulo VI para que existisse na sua diocese os ministros da Eucaristia foi Dom Belchior, da Diocese de Luz. E foi concedido então a ele iniciar essa experiência que depois passou para todo o nosso Brasil. Então, os ministros extraordinários da comunhão eucarística. Mas no Concílio de Trento, só os sacerdotes podiam distribuir a Eucaristia. Mas o Concílio Vaticano II, através de Paulo VI, a pedido de Dom Belchior, abriu esse ministério novo na Igreja. Sempre foi praxe da Igreja que o povo fiel recebesse o sacramento pelas mãos dos sacerdotes, e os sacerdotes comungassem por si próprios, ao celebrarem os sagrados mistérios. Assim definiu o Santo Concílio de Trento, e determinou que esse costume devia ser religiosamente conservado, por causa da sua origem apostólica e porque também Cristo nosso Senhor deu exemplo quando consagrou seu corpo santíssimo e por suas próprias mãos distribuiu aos apóstolos. Depois valeria a pena nós também tomarmos esse Concílio de Trento e vermos essa disposição sobre a questão eucarística. Vai mostrando sempre que a Igreja evolui com o tempo. Nessa evolução do tempo, no Concílio Vaticano II,
a concessão desses auxiliares extraordinários que colaboram com o Padre, né, na distribuição da Eucaristia. De mais a mais, com o intuito de salvaguardar, sob todos os aspectos, a dignidade de tão augusto sacramento, se respeita essa sacralidade dos sacramentos, que hoje no Concílio Vaticano, segundo a questão dos ministros extraordinários da Eucaristia, terem mesmo essa atenção diante da realidade do próprio Cristo presente e vivo, não só no momento de dar a Eucaristia, mas esperar também que os fiéis comunguem essa Eucaristia. Então, não se deu unicamente aos sacerdotes o poder de administrá-lo, como também se proibiu, por uma lei da Igreja, que, salvo grave necessidade, ninguém sem ordens sacras tomar nas mãos ou tocar os vasos sagrados, panos de linho e outros objetos necessários à confecção da Eucaristia. Hoje nós já temos, né, essa disposição maior de termos pessoas responsáveis também pelos panos de linho, os outros objetos necessários, a questão dos vasos sagrados. Ter sempre essa atenção diante daquilo que é sagrado, né? Então, valorizar isso. Mesmo o sacerdote indigno. Vamos ver o parágrafo 68. Dessas determinações, podem todos os próprios sacerdotes e os demais fiéis inferir quão virtuosos e tementes a Deus devem ser aqueles que se dispõem a consagrar, a ministrar ou a receber a Sagrada Eucaristia. Isto, não obstante, se dos outros sacramentos já dizíamos que podem ser validamente administrados por sacerdotes indignos, que não vivem a moral, não são íntegros, quando esses observam os requisitos necessários para a sua confecção. Outro tanto se deve dizer também com relação ao sacramento da Eucaristia. Pois devemos crer firmemente que todos esses efeitos sacramentais não se baseiam no mérito pessoal dos ministros, mas se operam na virtude e no poder de Cristo, Senhor nosso. São esses os pontos que se devem explicar acerca da Eucaristia, considerada como sacramento. Aqui nós podemos ver dois exemplos. São Francisco, quando ele dizia, entre o anjo e o sacerdote, ele primeiro cumprimenta o sacerdote, porque ele é capaz, através da sua ordenação, de transformar o pão no corpo de Cristo, o vinho no sangue de Cristo. Esse respeito à dignidade sacerdotal, né? Mas, ao mesmo tempo, né, essa questão da indignidade ou não dos ministros, né, muitas vezes se requer uma certa santidade do ministro. Mas, mesmo assim, se não há, o sacramento tem sua validade quando celebrado, às vezes, por um ministro não muito digno, um sacerdote indigno. Essa tradição vem muito da Igreja de Roma, a tradição latina. Era contrário da tradição da Igreja de Cartago. Tertuliano atribuía a validade do sacramento da Eucaristia à santidade do ministro. E exigia, então, a santidade do ministro para o efeito sacramental. Já a tradição romana dizia ao contrário. A tradição romana dizia: o sacramento não depende da santidade do ministro, porque o ministro do sacramento é o próprio Cristo. E o padre ali celebra, ele age em persona Christi, e é o próprio Cristo que age na pessoa, o sacerdote que age na pessoa daquele sacerdote. Então, o sacramento continua válido, mesmo que o sacerdote seja indigno, embora se exija uma certa santidade do sacerdote para celebrar a Eucaristia.
11º ponto, a Eucaristia como sacrifício. Parágrafo 69. O que resta agora é encará-la como sacrifício, para os pastores saberem quais são os pontos principais que, por decreto do Sagrado Concílio, no caso aqui de Trento, devem ser explanados ao povo fiel nos domingos e dias de festa. Este sacramento não é apenas um tesouro de riquezas celestiais, que nos garante a graça e o amor de Deus, quando o usamos nas devidas exposições, mas tem ainda uma virtude particular, que nos põe em condições de agradecer a Deus os imensos benefícios que nos tem dispensado. Nos diz o Catecismo do Concílio de Trento. Um confronto nos fará compreender como deve ser agradável e como deve ser bem aceita a Deus esta vítima, uma vez que imolado segundo as prescrições da lei, no caso aqui litúrgica. Dos sacrifícios da antiga aliança está escrito: não quiseste sacrifício nem oferenda. E noutro lugar, se quisesses um sacrifício, eu certamente o teria oferecido, mas vós não vos comprazeis com holocaustos. No entanto, esses mesmos sacrifícios eram tão agradáveis ao Senhor que, no dizer da Eucaristia, Deus os sorvia como um suave odor. Ora, que não devemos, pois, esperar deste outro sacrifício? Neste sacrifício é imolado e oferecido aquele mesmo, isto é, Jesus, o Filho eterno do Pai que se fez homem, de quem por 2 vezes se ouviu falar a voz do céu: este é meu Filho bem-amado, em que pus todas as minhas complacências. Força é que os párocos se detenham bastante na exposição deste mistério, porque o primeiro catequista de uma diocese é o bispo, não os auxiliares, o bispo titular. Ele é o primeiro catequista. Depois, os párocos em suas paróquias, ou responsáveis por aquelas paróquias. Então, força é que os párocos se detenham bastante na exposição deste mistério, para que os fiéis, por ocasião do culto divino, aprendam a meditar com atenção e piedade o sagrado sacrifício a que assistem. Então, numa paróquia, o primeiro catequista é o pároco. Motivos por que Cristo instituiu a Eucaristia. Agora, aqui seria o nosso próximo ponto para a próxima semana. Então, diante disto, nós vemos essas características especiais, né, da nossa reflexão de hoje. O ministro da Eucaristia, o Concílio de Trento era só o sacerdote, depois nós tivemos com o Concílio Vaticano II esta realidade da criação dos ministros extraordinários da Eucarística como auxiliar do padre, que o valor do sacrifício tem valor mesmo que o sacerdote seja indigno, e ver a realidade da Eucaristia como sacrifício. Cristo que sacrificou por nós na cruz, essa realidade vivenciada e experienciada por nós na celebração da Eucaristia, vivenciada por nós, onde o próprio Cristo se dá no pão eucarístico, né, presente e vivo, o mesmo Cristo da ceia eucarística, é o mesmo Cristo que está presente na Eucaristia, naquela celebração, é o mesmo Cristo que andou pela Galileia, que ali está presente, é o mesmo Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, que apareceu aos discípulos, está presente e vivo, corpo, alma, sangue, né, e divindade naquela Eucaristia consagrada pelo sacerdote, onde o Cristo é o autor do sacramento. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.